Finalmente o Brasil ganhou o primeiro Oscar de melhor filme estrangeiro. Foi um dia histórico ontem, sabe, inédito. O Brasil indicado para 3 categorias lá, né? O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, estava indicado para melhor filme estrangeiro, melhor atriz protagonista e melhor filme. E aí levou, né, a estatueta de melhor filme estrangeiro, que é uma tremenda de uma conquista. Embora estivéssemos torcendo para Fernanda Torres, né, que foi um grande papel que ela interpretou, né? É uma baita atriz. Não foi dessa vez, quem levou foi a atriz do Anora, mas é um fato a ser celebrado, sim, assim, algo extraordinário e que pode, sabe, gerar interesse em torno desse filme em particular, né? Um filme que conta uma história importante do Brasil, né? Um relato da arbitrariedade da ditadura no Brasil dos anos 70. Então, assim, é uma história que afeta ainda muita gente, né? Inclusive, eu até imagino que essa premiação tenha sido já consequência, de um lado, do derretimento do Emília Pérez, por causa da história envolvendo a protagonista lá, né, a atriz protagonista, que é a Gascon. Então, assim, as conversas que surgiram, né, no Twitter, que a gente falou aqui algumas vezes, então já pode ter sido consequência disso, e também já vinculando ao momento, né, ao cenário global, mesmo nos Estados Unidos com o Trump, de um retrocesso das democracias pelo mundo. Então há uma preocupação real em muitos países, lá também, em relação a políticos ou figuras autoritárias que chegam ao poder e que podem destruir a democracia. Então, o filme Ainda Estou Aqui fala diretamente, não apenas sobre a história do Brasil, mas com o momento de hoje, né? Então, isso é uma coisa que causa preocupação e eu imagino que foram duas coisas que se deram ao mesmo tempo, né? Então, assim, estou muito contente, eu vi ao vivo, era de madrugada, que era quase 4 horas da manhã quando teve a premiação, então, assim, estou com bastante sono, mas foi incrível mesmo, é algo a ser celebrado e que dá muito orgulho. E aí, como já falei anteriormente, isso aqui pode ajudar, né, a gerar o interesse em torno do filme em particular, que já tem uma bilheteria também histórica em relação, né, a outros filmes brasileiros, mas também para outras produções culturais brasileiras. E aí isso é muito importante, né? Assim, eu não sei quanto a vocês, não sei o que vocês pensam, mas eu preferiria que em vez de ter 5 taças de Copa do Mundo, que o Brasil tivesse 5 Oscars, que o Brasil tivesse 5 prêmios Nobel de, sei lá, de literatura ou de ciência, porque aí significaria que nós estamos exportando cultura e conhecimento e ciência. Então seria, sabe, algo fenomenal para a produção intelectual e cultural brasileira e levando em consideração que isso aqui se trata de um soft power, né? Há uma distinção nas teorias de relações internacionais sobre hard power e soft power, que hard power seria o poder bélico, né, o poder de você impor sanções econômicas, o poder de você usar, né, a sua força como nação para forçar uma outra nação a submeter a sua soberania, mas também ao soft power, que seriam forças sutis, por exemplo, diplomacia e também a cultura, de modo a, sabe, orientar, de modo a sugerir para outros países alguns valores da sua pátria, né? E aí, essa é uma coisa que a gente não pode negar, que os americanos fazem muito bem, e há muito tempo. Desde os anos 20, né, quando a indústria do cinema se torna uma potência global nos Estados Unidos, eles compreendem muito rapidamente o poder que o cinema tem para moldar a percepção das pessoas. O cinema foi usado como uma bandeira dos valores norte-americanos. É claro que a gente pode questionar todos esses valores, se eles são, sabe, fatuais ou não, se eles realmente correspondem à realidade, mas é inegável que hoje em dia muitos de nós, ou quase todos nós, temos uma concepção dos Estados Unidos que vem principalmente através da cultura de massa deles, através do cinema. Você possivelmente, como eu, cresceu assistindo a filmes americanos, sabe, Sessão da Tarde, Tela Quente, indo ao cinema para ver esses filmes, séries americanas, e aí é claro que o imaginário em relação ao país tem a ver com isso. O lance da democracia americana, terra da liberdade, de um país, sabe, no qual a justiça funciona, porque há muitos filmes de tribunais também, daí você sempre tem lá a ideia de justiça deles, o modo como os advogados vão lá e conseguem, no final, né, defender o que é correto. Então, assim, há uma construção do imaginário que passa pela cultura de massa, e muitos países já fizeram isso e já perceberam o poder do soft power, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, França, né, o modo como a França lançou seus tentáculos pelo mundo, tanto no aspecto literário, na música, na cultura e na inteligência também, né, no pensamento. O pensamento francês é muito predominante, é muito importante, é muito presente nas universidades brasileiras, né? A universidade brasileira, ela tem essa matriz francesa, então, assim, hoje em dia, se você for em muitos cursos, você vai ter, principalmente, pensadores franceses sendo propagados. Então, assim, o Reino Unido também, né, o Império Britânico, o modo como, além do poder, sabe, da dominação imperial, também houve uma propagação de ideais
através da literatura, através da música, através... Bem, a gente pode pensar século XX como foi a época da cultura de massa e como muitos países conseguiram propagar esse poder sutil, né, através da cultura. Então isso é muito importante para a criação desse imaginário e a gente, né, como brasileiro, adoraria que o Brasil tivesse esse tipo de poder também, de que o mundo olhasse para o Brasil e compreendesse a nação através da nossa produção intelectual e cultural. Seria muito importante. O único país no qual o Brasil exerce um soft power, talvez, seja Portugal, mas aí mais por causa da presença de tantos imigrantes brasileiros do lado que, de fato, há um interesse dos portugueses em relação ao Brasil, mas eu imagino que a presença dos brasileiros lá, dos imigrantes, contribui bastante para isso. Talvez Angola também tenha um pouco disso, né? As novelas brasileiras, a música brasileira, mas geralmente a gente tem uma cultura propagada, né, que não é a mais, a mais refinada de todas, né? A gente tem lá, sei lá, Michel Teló, vai ter lá, sei lá, Gustavo Lima, assim, ouvi às vezes, né, em algum lugar, em alguma loja aqui na Europa. Então, assim, a exportação desses produtos brasileiros geralmente é aquilo mais popularesco, não tem um grande requinte, uma grande qualidade em termos estruturais, em termos conceituais. Então, que um filme como esse, do Walter Salles, que é um baita de um filme, muito bem produzido, muito bem filmado, com uma atuação magistral, com uma história relevante, então esse tipo de alcance nos dá esse orgulho, não dá para negar. Então, assim, se você questiona, né, por que importa tanto, importa porque é um modo, sim, de propagar valores e de atrair atenção e de tornar o Brasil relevante no cenário intelectual e cultural mundial. Então, eu fico muito contente com isso. Assim, foi ontem aqui, foi uma festa aqui em casa. A gente não está no Brasil, mas no Brasil a gente viu que tinha várias cenas de pessoas celebrando ali, como se fosse uma Copa do Mundo. E aí dá um orgulho, né? Uma pena que a Fernanda Torres não levou, merecia sim. Talvez a outros momentos na história do cinema brasileiro também houvesse merecido essa premiação. A Central do Brasil também, do Walter Salles. O Cidade de Deus, do Meirelles, né, que é um baita filme, que talvez o melhor filme dessa nova safra de filmes do Brasil. Cidade de Deus é um filme perfeito. Assim, o modo como é contada a história, a fotografia do filme, os atores são fenomenais. Então, assim, você tem um exemplo de um cinema que é de altíssima qualidade e que está em pé de igualdade com o melhor cinema do mundo. Não dá para negar que foi uma premiação merecida sim. Isso aqui não tem nada a ver com o cara ser bilionário ou não, né? O Walter Salles ser bilionário, porque há muitas produtoras multibilionárias que não conseguem esse feito. Então, assim, você tem filmes lá que tem, sei lá, produtoras da Marvel, né, que investem milhões e milhões nos filmes lá, os blockbusters deles, e que não conseguem, muitas vezes, prêmios técnicos com seus filmes. Então, a gente tem que pensar que foi um trabalho sistemático de campanha, né, pós-produção do filme, para divulgação, as premiações internacionais, então isso chamou a atenção dos votantes da academia do Oscar. Foi um trabalho de corpo a corpo brutal, vocês assistiram isso aqui, né? A Fernanda Torres e o Walter Salles o tempo todo fazendo a divulgação do filme, o Selton Mello também, que também merece ser elogiado. O Selton Mello é um tremendo ator brasileiro. Então, isso dá um tremendo orgulho e vamos ver, sim, Fernanda Torres em muitos filmes americanos agora, ou britânicos também, porque ela alcançou agora um status de uma celebridade global, muito respeitada agora. O pessoal está fascinado com a personalidade dela. Então, assim, alguém que fala muito bem, que é muito desenrolada, que é muito carismática. Então, assim, o pessoal está deslumbrado e a gente vai ver, assim como a gente vê o Wagner Moura em muitos filmes agora, gringos, né, muitas séries gringas, como a gente vê a Alice Braga também, a gente vai ver Fernanda Torres, felizmente, eu espero pelo menos, em muitas produções internacionais aí, e levando o nome do Brasil, porque é alguém que tem orgulho do Brasil, é uma mulher muito inteligente também, muito culta, que sabe o que faz, que sabe explicar o que faz também, o que torna isso mais valioso ainda, né? Sabe, de altíssima qualidade. Então é um grande orgulho. Assim, eu estou muito contente. A gente estava torcendo aqui por essa história e só lembrando também, né, que essa representação que é feita do Brasil, ela também merece representar outras histórias brasileiras. Falamos sobre isso anteriormente quando foi criticado o filme, né, porque representaria uma burguesia brasileira, branca, carioca, uma elite carioca. E aí é aquela coisa, eu já falei anteriormente, repito isso. Não acho que você tem direito de cobrar que alguém conte a história que você acha relevante. É claro que nós temos várias histórias que nós pensamos que são importantes de serem contadas.
assim, essa história aqui, sabe, merecia estar no cinema, merecia estar no livro. Então, assim, a gente pode imaginar, ter o desejo de que certas histórias sejam contadas, mas você não pode cobrar que eu, como escritor, conte aquilo que você quer ouvir. Você não pode cobrar. Eu conto aquilo que eu quero contar. Eu conto as histórias que eu, olhando o mundo, dentre as grandes questões que me chamam a atenção, eu vou pensar aquela que mais me chama a atenção, inclusive no YouTube aqui, né? Há muitas pautas possíveis e eu vou, de repente, num dia acordar e eu não quero falar sobre Trump hoje, não quero falar sobre Bolsonaro, vou falar sobre o Oscar. E aí eu faço essa edição, essa seleção de conteúdo para mencionar aquilo que me parece importante ser contado. Eu não estou cumprindo a sua demanda como espectador, eu estou cumprindo aquilo que eu acho que é importante ser contado, e isso vale para a literatura, isso vale para os livros de não ficção, isso vale para o YouTube aqui, isso vale para documentários que eu venho a produzir ao longo desse ano. Então, isso aqui tem a ver com o interesse do diretor, do roteirista, da produtora em trazer histórias que eles acham que merecem ser contadas. E aí, se você acha que essa história não merece ser contada, que não te diz nada, você tem todo o direito de sentar a bunda na cadeira, pegar um caderninho e uma caneta. Não precisa de computador para isso, não. Para escrever um livro não precisa de computador, não. Você pode pegar um lápis e um caderno e escrever sua história que você acha que é importante ser contada. Aprender as técnicas, estudar as técnicas e trazer para o mundo aquilo que você acha ser relevante e contado. Então, assim, como eu falei anteriormente, você não pode exigir que alguém conte a história do modo que você quer ouvir e nem sequer com a abordagem que você gostaria. Aí cabe a cada um ou encontrar os comunicadores, encontrar os artistas que dizem a sua linguagem, porque há muita gente, há muita pluralidade nesse mundo, então certamente tem algum cantor, algum cineasta, algum escritor que vai falar aquilo que você quer ouvir, ou você vai lá e faz. Então, assim, eu acho que é um caminho aberto, ainda mais na era digital, né? Você tem muitos criadores que jamais chegariam ao estrelato, que jamais conseguiriam ser assistidos, ou ouvidos, ou lidos, porque antes havia gargalos muito severos para poder chegar nesses pontos, e hoje em dia qualquer pessoa pode subir um vídeo no YouTube, se tornar viral e, de repente, virar um criador conhecido a partir dessa possibilidade interminável de conteúdos que existe, sabe, nesse mundo, nessa rede, né? Então, mais uma vez aqui celebro essa vitória, acho que foi muito importante para o Brasil, muito importante para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, e esperamos que abra portas e abra o interesse do gringo para conhecer o que se faz no Brasil, além do cinema, inclusive, né? Ver o que tem na literatura, na música, sabe, em outros aspectos culturais e que merecem ser vistos, porque o Brasil é um país gigantesco, com muita gente foda produzindo, muita gente boa produzindo em vários aspectos culturais e que merecem esse espaço. Então, é isso. Parabéns para Walter Salles, parabéns para Fernanda Torres, para o Celton Mello, para a equipe do Ainda Estou Aqui, parabéns para essa conquista, que é uma conquista histórica mesmo, assim, nos deixa muito felizes, e é isso. Digo o que vocês pensam aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal. A meta para esse ano é produzir documentários filosóficos, ou seja, eu vou contar as histórias que eu acho que são importantes serem contadas, então contribua, faça parte desse projeto aqui, link na descrição, um forte abraço para você e se cuide. Tchau!